Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho a respeito de pessoas narcisistas, tá? Então, na realidade, eu vou focar mais assim no relacionamento com a pessoa narcisista. Então, vocês vão ver as características, como que elas agem. Então, fique até o final do vídeo que vai ser bem legal, vai ajudar vocês bastante, tá bom? E antes de começar o vídeo, eu já te convido a se inscrever no meu canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo, que assim, sempre que eu postar de vídeo, vocês vão ser notificados. Também deixe aquele like, tá bom? Que isso me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer. Comentem, compartilhem, tá bom? Também me sigam no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, lá eu posto algumas coisinhas, rotinas minhas, enfim. Lá é um outro tipo de conteúdo, tá bom? Mas lá eu também aviso quando eu solto vídeo aqui no canal, tá bom? E simbora pro vídeo. Então, como eu já falei no vídeo de hoje, tá? Eu vou estar falando sobre pessoas narcisistas. Então, na realidade, eu vou estar falando mais focado ao relacionamento com essas pessoas, tá? É um relacionamento tanto de homem quanto de mulher, tá? Apesar de narcisismo ser uma característica mais forte, né, e que acontece mais com homens, também existe mulheres, tá, que são narcisistas. Então, assim, as características que eu falar, elas servem tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Mesmo que eu esteja falando baseado em homens, mas é a mesma coisa, tá bom? Para as mulheres que são, a característica é a mesma, tá bom? Então, assim, pessoas narcisistas são pessoas bem complicadas, tá? Na realidade, eu vou começar desde lá da infância, então sempre, né, tem alguns vídeos atrás que eu falei a respeito de alguns traumas, algumas características que a criança desenvolve na infância e que isso afeta na vida adulta. Então não é diferente, tá, nesse caso. Mas, nesse caso, né, o que acontece? A criança, na realidade, os pais que têm a culpa aí, tá, gente? Então, quando é criança, né, os pais, eles costumam elogiar. Porém, existem pais que elogiam em excesso. Então, profissionais fizeram uma pesquisa e descobriram que o elogio em excesso, ele faz com que a criança, ela se sinta melhor do que as outras crianças, né? Então, ela, naqueles elogios, ela já vai achando que ela é melhor do que o colega, do que o amiguinho, que ela já é uma criança melhor do que os outros, né? Então, isso já começa a afetar ali na infância, né? Então, assim, elogios, né? Eles colocam muito que os pais, eles devem elogiar os filhos, né? Não que é errado elogiar, jamais, né? Você precisa elogiar seus filhos, é até bom, mas quando eles são merecedores, né? Então, de repente, teve uma atividade na escola, ou até mesmo, de repente, onde você mora, enfim, teve uma atividade e que exigia mais daquela criança, né? E ela conseguiu, né? E fez direitinho, e se sobressaiu, né? Então, conseguiu fazer aquela determinada atividade e teve êxito naquilo. Então, os pais têm que elogiar, né? Dar os parabéns, falar que se sente orgulhoso, né? Que, nossa, que bom que você conseguiu, né? Então, esses são os elogios, né? Mas aí tem pais que elogiam, não só nessas ocasiões, mas elogiam em todas as ocasiões, até em ocasiões simples, né? Onde não precisaria de tanto elogio, eles elogiam e em excesso. Então, até eles dão alguns exemplos de elogio, como, porque você é maravilhoso ou maravilhosa, né? Você é perfeito. Nossa, não existe ninguém melhor do que você. Então, olha só, né? Ali você já começou inconscientemente, tá? Os pais muitas vezes não têm consciência, fazem assim, por querer agradar o filho, por querer elogiar, por amar o filho, então eles fazem da forma errada, né? Eles elogiam em excesso e eles mal sabem que eles já estão colocando na cabeça daquela criança assim, você é melhor
do que seus amigos, você é melhor do que seus irmãos, você é melhor do que todo mundo, né? E aí ele cresce assim. E aí, na adolescência, sempre tem, né, na escola, aquele grupinho de crianças lá, né, de adolescentes, né, que se acham melhor do que os outros, que querem se destacar mais do que os outros ali, né, então forma aquele grupinho, muitas vezes eles excluem pessoas que não são tão populares, vamos dizer assim, né, então aí essa pessoa já tem esse ego um pouco maior, né, então ele se junta com aqueles adolescentes. Então ele vai crescendo, sempre se achando melhor do que todos, né? Eu sou melhor, não tem ninguém melhor do que eu. Inclusive, ele se coloca num patamar acima das pessoas, né? Ninguém coloca ele lá em cima, no degrau lá de cima. Ele mesmo se coloca, né? Eu sou melhor. E aí, o que acontece? Ele cresce, né? Uma pessoa se achando melhor do que todos, né? Uma pessoa com o ego lá em cima, achando que os outros não são à altura dele, né? Só que assim, eles colocaram, né? Que eu até achei bem assim, né? Eu falei, nossa, que palavra forte, né? Mas colocou essas pessoas narcisistas como predadores. Então, ou seja, ele não mostra, né? Na vida adulta, ele não vai mostrar, eu sou isso e acabou. Não, né? Então, quando ele tá querendo, ele vê a vítima dele, vamos dizer assim, né? Quando ele vê a vítima ou a presa dele, ele não vai mostrar quem ele é, né? Pelo contrário, ele vai ser aquele príncipe encantado, vamos assim dizer, né? Porque ele precisa estudar a pessoa, né? Ele precisa saber os defeitos da pessoa, os traumas da pessoa, as fraquezas da pessoa. Então, o que ele faz? Ele faz o oposto do que ele é. Então, ele se mostra uma pessoa gentil, uma pessoa que te entende, né, em todos os sentidos. Então, quando você começa a namorar com essa pessoa, então a pessoa começa a te elogiar, começa a fazer tudo o que você quer, né, a te agradar, escuta todas as suas lamentações. Então, naquele momento, às vezes você traz algum problema que aconteceu no seu trabalho, ou na sua casa, né, com seus familiares, ou de repente um problema pessoal seu. Então, você vem e traz para ele ou para ela, né, no caso, e te trata super bem, e nossa, te elogia, e fala, olha, não liga para isso, né, então te dá aquele total apoio, né. Então, o que acontece? É normal, você tá tão envolvida com aquela pessoa, tá se sentindo tão amada, tão feliz, né, a pessoa é o que você, assim, precisava e que você imaginava ter na sua vida, né? Então, o que acontece? Naquele momento que ele tá estudando você, que ele tá sendo dessa forma, ao mesmo tempo, ele tá observando você, né? Tá observando e tá automaticamente te afastando das pessoas, né? Então, naquele momento, você já se afastou, você quer ficar só com ele, então você já se afastou dos seus amigos, né? Muitas vezes até dos seus familiares, então você já vai se afastando. Ele já vai te tirando dali para que ninguém perceba ou de repente te dê algum toque, né? Então, ele já levou você pro lado dele. E aí, o que acontece? No caso do homem, né? Ele sabe que o principal objetivo da mulher, depois disso, de namorar, de ter a pessoa perfeita, é o quê? É se casar, é constituir uma família, é ter filhos. Então, é o que ele vai fazer, né? Ele precisa ter você totalmente do lado dele, então ele vai te oferecer tudo o que você quer. E aí é onde ele propõe casamento, vocês se casam e tudo mais, enfim. Aí ele te trouxe totalmente pro lado dele. Então, naquele momento, ele já sabe que você já é uma presa dele, né? Querendo ou não, você já tá do lado dele, você faz tudo o que ele quer, entendeu?
porque ele é a pessoa que você sempre imaginou para você. Então, olha como é bem, assim, é uma pessoa bem dissimulada, é uma pessoa bem astuta até, né? Que sabe o que quer, como que quer, né? Então, age da forma que ele sabe que ele vai ganhar, tá? E aí, o que acontece? Nesse momento que ele já sabe que você tá totalmente do lado dele, que você tá totalmente ali com ele, né? Você já faz tudo o que ele quer. Então é o momento do quê? O momento de ele sugar você, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai sugar toda a sua energia, tá? Então tudo que é de bom seu, ele vai começar a destruir, tá? Só resumindo um pouquinho, todo o objetivo do narcisista é destruir você totalmente. Destruir sua autoestima, destruir sua felicidade, tá bom? Então, ele não quer que você seja uma pessoa feliz, ele não quer que a sua autoestima seja boa, ele não quer você uma pessoa boa. Então, ele vai sugar tudo isso de você. Então, é nesse momento que ele vai começar a sugar. Só que como desde o começo, lá ele foi bem devagar, né, não se mostrou quem era, é do mesmo jeito. Tá? Ele não vai chegar, vamos dizer assim, chutando o pau da barraca. Ele não vai. Ele vai chegar bem sutil. Então, o que acontece? Ele chega de pouco em pouco. Ele primeiro dá uma cutucada em você aqui, outra ali, né? Então, um exemplo muito simples disso daí é, de repente, você tá num almoço de família ou numa roda de amigos e todo mundo conversando, todo mundo se sentindo feliz, dando risada, né, trocando experiências. Então é normal que você dê risada, né, que você esteja feliz naquele momento, só que aquilo tá incomodando ele, né? Então, por estar incomodando, então o que ele começa? Ele começa assim, ele fala pra você, ó, você tá rindo alto demais. E aí, você já começa a ficar, peraí, cadê aquele príncipe encantado, né? Eu sempre ri desse jeito, por que agora ele tá se incomodando? Então você já vai ficar meio assim, e a sua cabeça já vai fazer aquele nozinho, né? Querendo ou não, você vai pensar, o que será que eu fiz de errado? Automático que você pense isso, né? E aí você, naquele momento, como você já faz tudo que ele quer, você, né, já tem todo aquele perfil, então você vai começar a rir mais maneirado, ou de repente nem dar risada, de repente já você, aquele clima já quebrou um pouco, né? Mas tudo bem, ele deu aquele toquinho. E aí o que acontece? Isso vai ser constante. Então, volte e meia ele vai dar uma cutucada aqui, outra ali, né? Amanhã ele fala de uma roupa sua, coisa que não gostou, e isso vai te deixando o quê? Cada vez você vai ficar com mais em pontos de interrogação na sua cabeça. Ué, cadê aquele homem perfeito, né? Aquela pessoa que não me criticava, agora já tá me criticando, agora já tá me julgando, né? Então aí começam brigas, só que ele ainda é esperto. Ele briga, depois ele faz as pazes e fica uns dias bonzinho, né? E assim ele vai fazendo até ele conseguir sugar tudo, né? Então aí ele começa sempre aí ele vai começar, é nesse ponto que ele vai começar a mexer nas suas fraquezas. Então, se ele sabe que você tem um problema de uma fraqueza com relação a seu peso, vamos dizer, né? Então, você tem aquela fraqueza, né? Você não gosta muito do seu corpo, você não gosta muito do seu cabelo ou do seu rosto, enfim. Ele vai começar a atacar ali. Então, é onde ele vai atacar. E sempre ele vai colocar o que? Você como culpado. Então, quando tiver essas brigas, quando ele te atacar e você criticar, ele vai falar o quê? Que você é culpada. Que é por sua culpa que tá tendo aquelas brigas, que é por sua culpa que o relacionamento tá ficando ruim, né? E você vai cada vez mais, quanto mais ele te maltratar, te humilhar, você vai tentar fazer o oposto, né? Tentar ser melhor para você trazer aquele homem perfeito de volta. Olha como é a mente, né? A pessoa que ela é astuta, né? Então ela consegue mexer muito com a mente da outra pessoa, né? Ela consegue inverter a situação, né? Porque na realidade a pessoa má, a pessoa cruel é ele, não é você, né?
Você tá sendo uma vítima dele, mas ele consegue colocar na sua cabeça que é você quem tem o problema e não ele. Ele é perfeito, ele continua sendo perfeito, você não, né? E enfim, e assim já começa até, no entanto, né, profissionais, eles falam que quando chega a esse ponto, já é o ponto que é bem forte também, é o ponto de te descartar. Então, ou seja, você já não serve mais para ele, né? Você já não é mais uma presa boa para ele, né? Ele já sugou tudo que ele tinha. Nessa altura você já tá se sentindo a pior pessoa do mundo, você já tá se maltratando, você já tá lutando para ser uma pessoa melhor e não tá conseguindo, e ele continua te criticando e continua apontando o dedo para você e dizendo que você é a culpada. Então, assim, você já tá quase de repente numa depressão, a sua autoestima já tá lá embaixo, né? E aí, muitas vezes, para ele te descartar, se vocês são casados, ele pede o divórcio, mas você não quer, né? Muitas mulheres não aceitam, elas começam a fazer mais e mais e mais e mais, e jogarem a culpa para cima delas, e fazerem de tudo para que aquele relacionamento, sabe, volte a ser como era antes, porque quem não quer uma vida de princesa, um homem perfeito te tratando como se você fosse a melhor pessoa do mundo? Então, é isso que toda mulher deseja. E aí, nesse momento, ele pede o divórcio, você não quer dar, e aí ele fala, bom, ela não me serve mais como presa, né? Então, eu não preciso mais dessa vítima. Agora eu preciso de outra para poder me alimentar. Então, o que acontece é onde ele trai, né? Ele trai a esposa porque ele vai atrás de outra, né? Outra pessoa que possa ser a nova presa dele. E aí existe a traição, né? Onde ele vai trair e a pessoa vai cada vez fazer mais e cada vez ficar pior, só ter pensamentos negativos. Então, toda a felicidade que ela tinha, toda aquela disposição, uma pessoa dinâmica, muitas vezes uma pessoa feliz, uma pessoa que trazia uma energia boa, você se torna uma pessoa muito, muito para baixo, tá? Eles colocam a pessoa narcisista como uma pessoa cruel, uma pessoa má e uma pessoa fria, tá? Então, a característica dessa pessoa, ela é uma pessoa que ela não sente remorso de nada que ela faz, tá? Dificilmente ela vai pedir desculpa, dificilmente ela vai ficar com um pensamento ruim na cabeça, não, né? Inclusive, a postura dessas pessoas é uma postura de o quê? Olhar de superioridade. Então, eu sou superior a você, né? Então, é bem complicado você olhar uma pessoa assim, é uma pessoa que ela te olha por cima, ela não te olha nos olhos, nem por baixo, muito menos, né? E aí, profissionais falam que existe cura, né? Porém, a única cura mesmo, 100%, é com medicamentos, né? Eles falam que, na realidade, assim, eles têm alguns grupos, porém, grupos comportamentais, que seria mais voltado para pessoas assim, porém, assim, não é 100%, tá? Porque aí, nesses grupos, a pessoa iria aprender a como se comportar com outras pessoas, né? É como se a pessoa fosse aprender novamente a andar. Então, ela vai ter que engatinhar, tem todo um processo, né? Mas que o processo mais eficaz seria com medicamentos. Porém, a pessoa tem que querer, né? Como todos os processos de dependentes, né? Então, todo o processo, a pessoa tem que, em primeiro lugar, reconhecer que ela precisa de uma ajuda, né? Que ela precisa mudar a vida dela, que aquilo não está bom e procurar uma ajuda, né? Porém, a pessoa que é uma pessoa com essas características, tá? Ela não vai procurar ajuda. Por quê? Porque pra ela tá bom, né? Ela, na realidade, ela não tá sendo afetada em nada. A vida dela tá muito boa. Por quê? Porque ela fala o que quer, ela faz o que ela quer e o outro obedece, né? Então, para ela não tá uma vida ruim. Ela se coloca num patamar alto, tá? Ela é superior a todos, né? Então, como que ela vai pedir ajuda? Se eu tô me achando a melhor pessoa do mundo, para que eu preciso de ajuda, né? Então, esse é o problema. Então, eles falam que é muito difícil a pessoa que tem essas características, elas procurarem ajuda, elas quererem mudar,
né? Então, quem tem que se salvar na realidade são vocês que sofrem disso, né? Então, as pessoas que sofrem com parceiros dessa forma, tá? Com marido, com esposa desse jeito, então é vocês que têm que se salvar, né? Quanto mais vocês tentarem salvar o outro, menos vocês vão conseguir, né? Mesmo porque uma pessoa com essas características, quando você começa a mostrar a verdade ou começa a criticar, eles não aceitam, né? Eles não aceitam e fazem pior com você. Então, você vai acabar se destruindo totalmente, tentando salvar o outro. Então, antes que você se afunde com a outra pessoa, salve-se você, né? Hoje eu fiz esse vídeo, na realidade, para o quê? Com o objetivo de ajudar vocês que sofrem disso, né? Vocês que estão passando por essa situação, que estão aí com companheiros com essas características, tá? Então, salvam-se vocês, tá? Também eu fiz o vídeo explicando essas características, tá? Para que vocês saibam também identificar, tá? Uma pessoa que é narcisista e uma pessoa que só é arrogante, ignorante, que te maltrata, enfim, como a gente já falou em outros vídeos, tá? O narcisismo é uma pessoa que ela não tem amor nenhum, ela não vai falar que te ama, tá? Essa já é uma outra característica também que você já pode ver, tá? Ela nunca vai falar que te ama, ela não vai demonstrar que te ama, não vai te dar presentes, enfim, isso daí ela não vai fazer, tá? Então, é bem diferente daquele outro que a pessoa foi ignorante com você, ou, né, te humilhou e tal, mas que ela fala que te ama, demonstra, entendeu? Aí essa daí dá pra gente poder reverter aí o quadro, né? A pessoa somente, ela tem amor, né? Ela tem amor, ela tem uma bondade, né? Ela só naquele momento, ou tem que aprender a mudar um pouco, né? Mas no caso do narcisista já não, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Esse é meu objetivo e que vocês possam ser cada vez melhores, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo.